Segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 7, versículo de número 8. Vamos lá, então, diz assim, capítulo 7, verso 8. Disse o Senhor a Moisés e também a Arão: diga para que Arão pegue a vara e jogue diante do faraó, e essa vara se transformará em uma serpente. Está lá no verso 14. Disse o Senhor a Moisés: o coração de faraó está obstinado, ele não quer deixar o povo ir. Vá ao faraó quando ele estiver indo até as águas, espere-o na margem do rio para encontrá-lo, e leve-o também a vara que se transformou em serpente. Diga-lhe: o Senhor, o Deus dos Hebreus, mandou-me dizer-lhe: deixe ir o meu povo para prestar-me culto no deserto, mas até agora você não me atendeu. Assim diz o Senhor: nisso você saberá que eu sou o Senhor. Com a vara que trago na minha mão, eu ferirei as águas do Nilo, e elas se transformarão em sangue. Os peixes do Nilo morrerão, e o rio ficará cheirando mal, e os egípcios não suportarão beber as suas águas. Disse o Senhor a Moisés: diga a Arão que tome a vara e estenda a mão sobre as águas do Egito, nas águas do rio, nos rios, nos canais e também nos açudes, de todas as reservas que haviam ali do Egito, porque elas vão se transformar em sangue. Haverá sangue por toda a terra do Egito, até as vasilhas de madeira e nas vasilhas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes tinha ordenado, e Arão feriu então as águas do Nilo, a presença de Faraó e dos seus conselheiros, e de toda a presença de todos, e a água do rio transformou-se em sangue. Os peixes, eles morreram e cheiravam mal, tão mal que os egípcios não conseguiam beber as águas. Havia sangue por toda a terra do Egito, mas os magos do Egito ficaram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. O coração do faraó se endureceu, e ele não deu ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor lhe tinha dito. Ao contrário, deu-lhes as costas e voltou para o palácio. Nem assim o faraó levou isso a sério. Todos os egípcios cavaram buracos às margens do Nilo para encontrar água potável, para que assim pudessem beber. Passaram-se 7 dias depois que o Senhor feriu o Nilo. Vamos orar? Senhor, obrigado porque o Senhor nos permite estar aqui hoje. Obrigado porque o Senhor, ó Deus, aceitou a nossa adoração. Pai, perdoa os nossos pecados, que a cada dia nós possamos, ó Deus, crescer em graça, em conhecimento, na estatura de varãos, ó Deus, que vão em progresso, como diz a sua palavra. Que a nossa salvação seja sempre, Senhor Deus, transformada com tremor e tremor, em que nós possamos, ó Deus, ser habilitados de força em força, de fé em fé, como diz a sua palavra. Pai, fala conosco nesse dia, por meio da sua palavra, que é o testamento nos deixado como herança sagrada, para que assim nós possamos saber como agir, como nos comportar, porque o Senhor nos deu a palavra. Muito obrigado, nós oramos em nome de Jesus, amém. Bem, então Moisés, Arão, eles estão diante agora do faraó. Bom, um fato para que a gente possa entender, foi nessa semana, segunda-feira, o Egito, que é o mesmo Egito citado na Bíblia aqui no caso, há quase 4.000 anos atrás, abriu as portas de novo para que as pessoas possam entrar lá, porque já tinha mais ou menos 6 anos e ninguém podia entrar lá por causa das guerras que tinham ali, principalmente
né, na faixa de Gaza. Lembrando que o Egito, né, é um país que é riquíssimo em material histórico, né? Então muitas pessoas vão até lá, as pessoas estudam o mundo a partir ali daquele local do Egito, da Mesopotâmia, o Iraque. Se você perguntar assim, qual é a raiz do mundo, né? A raiz do mundo antigo, aonde se tem os primeiros escritos, assim, as primeiras coisas que o ser humano registrou de alguma maneira, seja por qualquer tipo de marca ou alguma coisa nesse sentido, está ali mais ou menos no Iraque, no Irã, certo? Próximo ao Egito, próximo à Turquia. Esse é o centro, né? Esse é o centro que Deus escolheu para que as coisas começassem dali. Então você vai ver, por exemplo, que o rio Nilo, ele é um rio citado assim, já no começo, né? No começo das histórias, não só pegando a Bíblia, pegue outros materiais antigos também, de outras religiões, você vai ver que o Nilo, ele é falado por todas as religiões como um grande rio, um dos rios mais poderosos da terra, pelas suas águas, por aí vai. Bom, dito isso, nós estamos então diante de uma história que não é uma história só entre Israel e os egípcios, né? Essa história, na verdade, ela marca o mundo, por isso ela fez sucesso com o filme, fizeram um filme de Moisés, né? De Moisés, já fizeram vários filmes, mas filmes que chegam, né, em alcance global, alcance mundial, e as pessoas têm sede de saber essas histórias, de entender como aconteceu essa passagem do povo, né, da escravidão, passar pelo Mar Vermelho e por aí vai. Bom, acontece que nós conhecemos também essa história, que é a das pragas que, né, vieram sobre o povo do Egito, justamente porque eles não quiseram deixar o povo de Deus, o povo de Israel, passar. O povo de Israel estava há 430 anos escravo, e o Senhor Deus se revelou a Moisés, o seu profeta, e disse que ele deveria ir lá então com mão forte, libertar o povo, né, de toda aquela escravidão, de toda aquela maldição. Aqui no capítulo 7, então, não é uma narrativa dupla, ele não está repetindo a narrativa do capítulo 6, que diz que Moisés e Arão foram até o faraó. Aqui já é a segunda vez que Moisés, né, e Arão, que é o irmão dele, que é porta-voz, vai, né, então até o faraó. E o faraó, a primeira vez, ele está com o coração endurecido, e da segunda vez também vai dizer o texto que ele está com o coração endurecido. E nessa dureza de coração, né, o que ele resiste é justamente a questão de que Moisés e Arão dizem que Deus mandou que o povo saia. O faraó está resistente, diz: eles não vão sair, não tem por que sair, não tem por que eu liberar. A verdade é que tudo que vocês estão fazendo é uma grande loucura, não tem por que essa engrenagem, né, girar. Por que não tem como girar na cabeça do faraó? Simplesmente porque ele não tem nada para temer. Ele é o homem mais poderoso do mundo, né? Assim acreditavam eles os egípcios, né? O faraó era um deus, né? Eles acreditavam em vários deuses, e dentro desses deuses, faraó era um deus, e ele era um deus encarnado, por assim dizer, talvez o patrono, né? O Patos, como eles chamam, né? O chefe então dos deuses, né, lá dos egípcios. Então, simplesmente dois homens de idade chegam até ele, falam sobre um Deus que se chama Yahvé, e diz: Yahvé manda que esse povo seja liberto. Eles dizem que Yahvé mandou libertar, e o faraó diz: não tem nada a temer, não tem ameaça, não tem nada, não tem lógica o porquê disso. Aí então acontece aquilo que a gente já tinha visto no capítulo 3, que é o sinal que Deus disse que daria, porque Deus disse a Moisés que Moisés faria um milagre no nome do Senhor, e que esse milagre de alguma forma traria algum impacto para que houvesse, né, uma libertação. Deus estava indo de encontro ao Egito para libertar o povo. Acontece o seguinte então, acontece que primeiro Moisés, quando ele chega lá na sala, juntamente com Arão,
e eles jogam o cajado deles no chão, conforme vai dizer o texto passado que nós já lemos. O texto diz que a vara no chão, ela se torna uma serpente. E acontece que a Bíblia Sagrada vai dizer que Faraó manda chamar os seus sábios e os seus feiticeiros, e eles fazem a mesma coisa. Eles também são homens que têm varas e cajados, eles são feiticeiros, e eles jogam os seus cajados no chão, e os seus cajados também se tornam em serpentes e em cobras. Só que o texto ali vai dizer que essa serpente, que no caso é a que saiu da mão de Moisés, ela se torna maior e ela vai devorando as serpentes que caíram da mão desses feiticeiros. E é engraçado, porque se você olhar a tradução bíblica, né, para a serpente que sai da mão de Moisés, é a mesma tradução que é usada lá no livro de Jó, quando Jó vai falar sobre um tipo de animal, uma espécie de animal que não se tinha falado sobre esse animal mais. Em algumas passagens está escrito Belmonte, né? Por exemplo, na Bíblia aqui que eu uso, na tradução NVI, vai falar que é um rinoceronte, uma espécie de hipopótamo, né? Em outras Bíblias vão citar como se fosse uma espécie de crocodilo, né? Em outras Bíblias vão citar como se esse crocodilo fosse uma espécie de alusão ao diabo, sabe? Acontece que existia-se, então, uma noção clara de que havia uma diferença entre uma serpente normal para um tipo de serpente que era maior. Então, essa mesma palavra que foi usada para essa serpente maior, que caiu da mão de Moisés, é a mesma palavra que foi usada para Jó escrever sobre, né, um mal ali, uma espécie de animal muito poderoso e perigoso lá dos dias dele. O que eu quero dizer com isso? É que a verdade é que tudo que Deus fez, o faraó nunca procurou vencer aquilo que Deus estava fazendo através de Moisés. Ele tentou sempre empatar. Ele procurou sempre dizer: isso aqui já existe, isso aqui não é novo, isso aqui na verdade nós já conhecemos. O que você está fazendo não é nada que nos cause medo, não é? Então o faraó simplesmente sempre tentou, né, colocar a mão no peito deles e dizer: pare, mas ele nunca lançou uma flecha, não é? Ele nunca atacou o povo, porque em todas as mensagens que Deus deu e em todos os sinais que o Senhor deu ao povo de Israel, Deus sempre estava nos atacando. Então você vai ver nesse sinal da serpente, quando a serpente sai da mão de Moisés, ela come as outras serpentes e depois ela volta para a mão de serpente e volta a ser um cajado. Então esse cajado não existe mais lá na mão daqueles outros feiticeiros. E agora vai existir uma segunda coisa, que Deus vai dizer assim: olha, Moisés, você e Arão vão até a frente do rio Nilo. Nós estamos então falando agora do grande Nilo, né? Que era algo que os egípcios tinham, né, grande orgulho, né, do Nilo, que era a grande coisa a eles. E aí então Deus vai dizer para ele, para que ele estenda, né, o bordão, cajado, porque as águas vão ser feridas e não vai ter nem uma bacia de água que vai ficar, né, normal, da forma como estava lá no Egito. Tudo vai se tornar sangue, porque Deus estava dizendo: eu vou ferir aquilo que na verdade mais traz orgulho a esse povo que se diz que é tão grande, a esse povo que se acha tão, né, poderoso. Dessa forma acontece, Faraó então está indo, né, pela manhã até as águas. Eles faziam isso porque era costume de adoração, adorar o Nilo, adorar o sol, né? O sol é o deus Ra. Eles adoravam o Nilo, adoravam também as serpentes, adoravam o faraó. Então era uma espécie de adoração às coisas que eles achavam principais. E ali então naquela manhã, quando o bordão, quando aquele mesmo bordão que comeu as outras serpentes é colocado sobre as águas, o texto sagrado vai dizer então que o rio Nilo é ferido, né? Toda a água vira sangue, e os peixes começam a morrer,
E a Bíblia diz que o mau cheiro é enorme e as pessoas não aguentam esse mau cheiro e não tem água em lugar nenhum, né? E o que acontece? O texto vai dizer que Faraó manda chamar os seus sábios. E o texto vai dizer que os sábios, chegando até lá, de alguma forma eles acham um pouco de água. Possivelmente aqui o texto está nos mostrando como isso foi feito, que foi a busca, né, perto do Nilo. Você cava a água, pega um pouco de água. O texto vai dizer então que eles pegaram um pouco de água e conseguiram transformar um pouco de água em sangue. E aí Faraó vai dizer: vocês podem ir embora, o que vocês estão fazendo aqui nós também conseguimos fazer a mesma coisa novamente, só que nós estamos falando de proporções, não é, que não cabem no papel. Não há como você comparar, não é, uma serpente que domina 20. Não há como você comparar, não é, um rio que é simplesmente ferido de sangue com a bacia que a água que está ali se torna em sangue. O que quer dizer com isso? Olha, e agora para a minha vida e para a sua, eu estou falando aqui, mas eu quero que você entenda uma coisa. A nossa vida tem muitos problemas. E muitas vezes a gente para e a gente pergunta para Deus: Senhor, por quê? A gente tenta fazer o melhor em tudo, né? A gente se dá o melhor. Tem dias que a gente acorda e acha que não vai conseguir dar o melhor, e a gente termina o dia, a gente até, né, se sente orgulho de nós por a gente ter conseguido chegar até o final. Mas a vida é difícil, tem hora que as coisas não dão certo, outras vezes dá certo, e chega momentos na nossa vida que parece que é tudo repetitivo, que nada vale a pena, que a gente começa a orar igual Salomão: Senhor, a vida parece que é igual correr atrás do vento, todo dia acordar, a mesma coisa, acorda, corre atrás disso, recebe o salário, paga a conta, isso e aquilo, é tudo igual. Então, em muitos momentos da nossa vida, parece que nós estamos, né, em situações que não vale a pena viver, parece que servir a Deus é monótono, parece que fazer o bem não vale a pena, parece que ser uma pessoa justa não é uma coisa que vai nos levar a lugar nenhum. E é nessa hora então que entra a palavra de Deus que nos dá resposta. O Deus que nós servimos não é Deus que só tem poder para colocar, né, vasilha de água virar sangue. O Deus que nós servimos não é um Deus que faz somente, né, uma pequena serpente ser dominada. O Deus que nós servimos, Ele é infinitamente superior para fazer coisas e para renovar coisas e para trazer vitórias sobre coisas que pessoas que servem a religiões pagãs, a deuses pagãos, a entidades de qualquer lugar que seja do Egito, seja da Grécia, seja dos chineses, eles não vão conseguir. O que eu quero dizer é que servir o Deus que nós servimos vai sempre nos colocar um passo à frente em todas as situações. Muitos momentos vão nos levar a sentir que nós estamos atrás, mas esse é o grande ponto. Eu quero que você nunca se esqueça de que a fé que nós vivemos, ela não é por sentimentos. Muitas vezes nós não vamos sentir nada, nós não vamos ver nada, nós não vamos ouvir nada, nós não vamos ter uma expectativa, sabe, humana, uma sensitiva nenhuma, mas nós temos a certeza de que estamos no caminho certo, diante do Deus certo, diante daquele Deus que nos dará vitória sobre muitos adversários, adversários que são muito maiores do que nós. Essa é a grande história aqui que começa antes então do povo ser liberto. Deus é aquele que trouxe então a um homem de 80 anos, né, a graça e o poder de fazer com que, através de um cabo, de um bordão, né, várias serpentes fossem dominadas. Porque Deus aqui faz isso. O que eu quero dizer é que muitas pessoas, elas procuram muita coisa para tentar dominar coisas pesadas. Por exemplo, o envelhecimento é uma coisa pesada. Hoje eu vi assim de relance uma matéria, eu acho que é da
Suzana Vieira, ela disse em tom sério, né? Precisam inventar uma nova nomenclatura, porque eu não tenho 83 anos, essa é a verdade. E aí ela não estava falando brincando, ela disse assim: quando uma pessoa, né, é um homem, mas ela diz que não é um homem, ela então não se torna, por exemplo, um trans ou alguma coisa assim, não é? Muda-se então a nomenclatura lá, segundo, né, a organização que eles têm, claro que não é a que eu concordo, mas é o que hoje em dia se tem, não é? Então ela estava dizendo, ela estava inclusive, né, propondo isso, que as pessoas que não se consideram, não é uma motivação, eu sei, todo mundo tem que se motivar, né, a viver, né, como se a gente tivesse menos idade que a gente tem, mas o que ela estava dizendo é: a gente tem que negar esse negócio, sabe, a gente tem que negar, porque eu não tenho essa idade, sabe, é uma negação, porque o peso da idade é tão grande. O fato dela olhar para a história, né, e ela saber que talvez ela tenha, se ela tiver muito boa sorte, como a Bíblia fala, 27 anos, morrer com 120 anos, né, se ela tiver uma sorte muito grande, ela ainda vai ter muito pouco, faz com que ela esteja diante então de um grande adversário, entendeu? É um adversário enorme, porque você vê que a maior parte da sua vida já passou, você olhar e saber que não dá para você recuperar, mas ainda que você tenha vivido uma boa vida, você saber que não dá para recuperar, é um adversário muito grande, né? E aí a gente olha e pergunta: como é que faz para recuperar? Ah, só Deus. É só vivendo em Deus, para que o próprio Deus coloque em nós esse sentimento, sabe? Essa completude, essa satisfação de que o que nós vamos viver hoje, amanhã, e amanhã, e amanhã, e até o último dia que Ele quer que nós vivamos, seja o melhor, seja do jeito que tem que ser, e não seja essa loucura de nós tentarmos fazer, né, da nossa forma, como no caso dela. Ela quer mudar a ordem natural das coisas. O ser humano está querendo mudar a ordem natural das situações, né? Mas não dá, chega uma hora que não dá. Mas o que eu estou dizendo é que em Deus nós temos vitória da forma como Deus diz que nós teremos. Então, nós podemos confiar. Esse rio, ele foi ferido, não tinha água, mas o ser humano precisa de água. As pessoas precisavam beber água. Só Deus poderia dar água a esse povo. Só Deus pode trazer, né, saciar o nosso coração. E aqui eu quero que você entenda a diferença entre duas coisas que na Bíblia parecem ser antagônicas, parece que não dá para mexer na mesma esfera. Você vai ver várias vezes a Bíblia dizendo assim, Deus dizendo: não olhe para trás, várias vezes, né? Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita. E várias vezes você vai ver Deus dizendo assim também: eu sou o Deus do seu pai, Abraão, Isaac e Jacó. Tipo assim, olha para trás e lembra aí que tu tem, né, pai, avô, e por aí vai. Então, parece que não mistura, né? Desculpa, parece que mistura as duas coisas. Mas a Bíblia nunca vai nos chamar, ela nunca nos chama a olhar para trás, como diz lá em Eclesiastes, que Salomão escreve assim: nunca diga que seus dias anteriores foram melhores que os dias atuais, porque isso é pecado, isso é errado, isso é falho. Quem fala isso não tem sabedoria, é o que ele vai dizer. E ele vai continuar mostrando lá o porquê, né, que quem fala isso não tem sabedoria. Justamente porque é uma pessoa que não aprendeu a viver os seus dias, né? Não aprendeu a contar os seus dias. Moisés vai escrever no Salmo 90: Senhor, me ensina a contar os meus dias para que o meu coração encontre, né, sabedoria. Então me ensina a contar os meus dias. Então alguém que olha para trás e diz: pô, meu sonho era voltar a ser adolescente, e a pessoa de fato tem aquele sonho, tem um grau aí de tolice muito grande, sabe? Existe uma falta de sabedoria, existe a falta do Espírito de Deus no coração desse, a gente pode dizer, porque tudo que Deus faz é sempre rumando para frente. E é como Paulo vai dizer: quando eu era menino eu pensava como menino, quando eu me tornei homem eu sempre quis o que? Avançar, né? Eu tirei os sentimentos de menino e fui na direção dos sentimentos de
forma. Então, sempre foi dessa forma. Então, Deus, sim, Ele quer que nós olhemos para trás, para que nós nos lembremos do que Ele é capaz de fazer. Então, Ele que feriu o Nilo, Ele, Deus, entrou na maior nação que existia nessa época, que tinha Faraó, que tinha os feiticeiros, que tinha tudo, levou 2 homens velhos até lá e fez com que eles tocassem com um bordão e tirou o que deles? A vida, e disse: não vai haver mais ninguém que beberá água na terra de vocês, se vocês não libertarem meu povo. Deus simplesmente entra lá e diz que vai acabar tudo aquilo que aquele povo construía, né? Inclusive aquelas grandes pirâmides, tudo aquilo ia acabar. E Deus faz isso simplesmente com um toque do seu poder, para mostrar que Ele é superior e soberano a qualquer coisa. Então, pega só essa palavra para que você possa entender. Olhe para trás para você entender que Deus é muito grande para reverter uma coisa errada, certo? Como um pecado dos egípcios, em uma coisa certa, né? Com o agir da sua mão, né? O estender da mão de Deus é capaz de mudar tudo. Então, olhe para trás para se lembrar como Davi se lembrou, né? Antes, Deus me deu graça, eu matei o leão, matei o urso também, eu vou matar o gigante agora que está na minha frente. Você olha para trás simplesmente para se lembrar da grandeza desse Deus que te tirou lá do Egito, né? Deus vai falar isso várias vezes depois. Eu sou o Deus de vocês, que tirei vocês da terra do Egito. É só por isso que você olha para trás, só para isso, só. Agora, olhar para trás, como fez, por exemplo, a mulher de Ló, a Bíblia diz que Sodoma e Gomorra estavam sendo destruídos, os anjos foram até lá e Deus disse: não olhem para trás. Sodoma e Gomorra era uma terra muito rica, muito rica, e Ló se tornou um homem muito rico lá. E quando a terra estava sendo destruída, e quando caía fogo do céu, a Bíblia diz então que a mulher de Ló, ela olha para trás, porque o olhar dela para trás é com saudades pelo tempo em que ela viveu ali em Sodoma e Gomorra. Então, você já parou para pensar nisso? A maioria das pessoas conhece essa passagem sobre a mulher de Ló que virou uma estátua de sal, né? Mas você já parou para pensar por que ela virou uma estátua de sal? Porque isso aqui também, a gente não está falando sobre uma metáfora, isso aqui é um fato que aconteceu, um fato histórico que aconteceu. E esse fato aconteceu porque ela sentiu saudades de viver aquilo que Deus tinha dito a ela, para que ela não vivesse nunca mais. E no caso era aqueles prazeres imundos. Sodoma e Gomorra estava totalmente, imerso na imoralidade sexual, imerso, nos comércios imundos, é o que o Senhor Deus vai dizer ali. Então, se eu saio de Sodoma e de Gomorra mais vivo, sempre, com saudades, suspirando por Sodoma e Gomorra, não adiantou nada, porque o que de fato Deus está esperando de nós é uma saída, de coração, esse negócio de sair somente pelo corpo não dá. Então tem que haver realmente uma saída de coração. Não adianta terminar com o pecado, somente fisicamente. Tem que se terminar com o pecado na alma, como a Bíblia diz, cortar o machado pela raiz. É fundamental. Cortar pela raiz com o machado, para que as coisas então fiquem todas ali bem resolvidas. Então nós precisamos voltar a crer nesse Deus Todo-Poderoso, que faz milagres grandes em situações em que parece que Ele é pequeno, num Deus que faz milagres grandes em situações que parece que nós somos pequenos. Então, essas são as duas coisas que eu quero terminar dizendo e enfatizando. Deus, Ele faz coisas grandes, mesmo parecendo que Ele está pequeno na situação. Tá? Era muito Deus ali dentro do Egito, sabe? Entrar lá dentro do Egito
né, na figura de 2 homens idosos, é uma coisa que Deus sempre gostou de fazer, porque Deus não quer que nenhum homem seja glorificado, Ele quer a glória toda dele, né? Porque você imaginou, é um país cheio de Deus, cheio de homem poderoso, tem cavalaria, tem pessoas de guerra, tem tudo. Aí Deus vai lá e tira o cara lá no meio do mato, o cara lá do deserto, e ele não sei falar. Beleza, eu pego seu irmão mais velho ainda, né? Ele já está reclamando da idade, não sabe falar. Aí chama o irmão também. Aí vai o irmão, aí vai os dois até lá. Senhor, o que nós vamos dizer? Eu digo que eu sou, quem que eu sou? O eu sou vai até lá. Então assim, Deus, quando Ele vai fazer algo, Ele não está preocupado em fazer, em mostrar para as pessoas que existe toda uma preparação por trás daquilo. E na verdade essa própria preparação, ela pode ser algo que faça com que a fé já não seja mais necessária. Porque essa própria preparação pode justamente ser o que torna as coisas humanas, que não haja mais nenhum tipo de milagre. Então, Deus faz coisas grandes através de 2 homens velhos, tá bom? E a outra coisa é, Deus faz, né, coisas grandes, né, mesmo com os homens sendo pequenos. Esses homens, eles tinham uma missão, e eles tinham que ir até lá, e eles tinham que acreditar nesse Deus, e eles foram até lá, e Deus fez o que tinha que ser feito. Então, para a gente encerrar, eu e você entendemos isso. Deus, Ele faz coisas grandes através de nós. A gente precisa crer, não tem outro caminho. A história do Êxodo é uma história de fé do começo ao fim. É por isso que ela é uma história tão que as pessoas tanto gostam de ouvir. Por que a gente vem na igreja? A gente vem na igreja porque a gente quer ouvir palavra de fé. A gente não está na igreja para ouvir palavra de autoajuda, a gente está na igreja para ouvir a palavra da fé. Você vem aqui na igreja para ouvir, para dizer que o que? Deus abriu o mar, porque Ele falou que abriu. Não quer dizer que Ele vai abrir o mar agora, não, mas quer dizer que Ele disse que abriu ali e abriu. E a gente está aqui falando hoje que Deus faz coisas grandes ainda. Nós estamos aqui dizendo que Deus continua sendo grande ainda. E você vai dizer, pastor, mas ainda que você esteja, né, passando por um momento de marasmo espiritual, aquela vida espiritual, né, fatigada, escassa, sabe, rala, não tem muito sustento, não tem nada que chama muita atenção. Eu já passei por momentos espirituais da minha vida de querer assim ficar aquela loucura. Aí em outros momentos você não quer fazer quase nada, não quer orar, sabe? Então, eu não sei qual é o momento. Eu só quero te lembrar que Deus continua sendo o mesmo. Continua sendo o mesmo Deus. Então, não se deixe confundir pelos seus sentimentos. Não se deixe confundir pelo tamanho dos seus problemas. Não se deixe confundir pelo tamanho dos deuses da terra, né? Seja o Deus do sol, o Deus do dinheiro, o Deus do que seja lá o que for. Não se deixe confundir por nada disso. Deus continua sendo grande, nós continuamos sendo pequenos, a nossa carne continua sendo fraca. Deus vai continuar sendo glorificado, nós vamos continuar vencendo o pecado, porque Deus, Ele morreu na cruz por nós, o Espírito nos foi dado, nós vamos vencer essa batalha. Nós estamos aqui para ouvir isso, porque ouvindo a palavra da fé, que nós então somos renovados, somos motivados, e dessa forma o que estava lá dentro, né, que estava abaixando, ficando morto, começa a viver novamente. É só por isso que você veio aqui hoje, para ouvir essa palavra. O Senhor Deus continua sendo Deus, mesmo quando tudo à nossa volta começa a ficar no escasso, no marasmo, ou até as coisas do mal comecem a ficar grandes. Deus é maior que isso tudo. Vamos fazer uma oração. Você pode se colocar de pé, por favor? Nosso Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti porque nós temos a certeza real, absoluta, de que o Senhor é aquele que faz todas as coisas. O impossível está nas Tuas mãos, Senhor.
Senhor é aquele que não nos toma por ridículo. A sua palavra diz que o Senhor pega os pequenos. A sua palavra diz que o Senhor escolheu se revelar aos pequenos, aos simples, aqueles que são incultos. A sua palavra diz que o Senhor resolveu se revelar aos menores, aos pequeninos, aos que são fracos. Senhor, às vezes nós não sentimos nada, às vezes nós achamos que estamos longe, às vezes, ó Deus, nós temos que até tomar cuidado para não começar a tentar adorar outro Deus. Mas nós te pedimos nesse dia, que o Senhor possa nos ajudar mais uma vez, para que a gente possa olhar para o período do Êxodo, onde o Senhor tirou Moisés no meio do deserto, pediu que ele pegasse aquele bordão e na frente de Faraó colocasse o bordão no chão, e ali uma serpente que sai da mão de Moisés domina outras várias serpentes. Essa mesma serpente, ela depois é colocada, ela volta a ser um bastão, vai até o Nilo, e o Nilo é ferido por sangue. O Senhor mostra mais uma vez que o Senhor é mais poderoso do que todos os homens da terra. Às vezes a gente olha para a esquerda, para a direita, a gente diz: Senhor, é impossível alguma coisa dar certo, eu estou em desvantagem, a situação para o meu lado não tem como, as pessoas são mais fortes, elas são poderosas, elas têm influência, elas têm dinheiro, não tem como eu vencer, não tem como eu chegar. O Senhor é Deus, tudo que o Senhor quiser que aconteça na nossa vida, vai acontecer. E assim, ó Deus, nós queremos ter essa fé para continuar caminhando, porque, ó Deus, nós temos a certeza absoluta que o mesmo Deus ontem, hoje, é o mesmo Deus que será também. O Senhor não mudou, o Senhor não deixou de ser poderoso, o Senhor não deixou de fazer coisas, ó Deus, maravilhosas. O Senhor não deixou o seu povo em vão, o Senhor não deixou nada inacabado, o Senhor não deixou nada, Senhor Deus, incompleto. E é por isso que eu te peço que nesse dia, mais uma vez, o Senhor possa aumentar a nossa fé, para que aquilo que nós estamos esperando possa ser tudo ir sendo proporcionado pelo Senhor, pela sua graça, pelo poder do Senhor, pelo nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é quem faz essas coisas. Muito obrigado. Nós fazemos essa oração e pedimos que o Senhor continue abençoando a tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Graças a Deus. Pode sentar um minuto.